Ótimo. Bom dia a todos, né? É uma grande satisfação nossa do IFRJ poder contar com a palestra brilhante do professor Fernando Gomes, que é um professor assim que tem um know-how muito grande nessa área. Ele é professor do Fundão há muito tempo, já é professor associado. Daqui a pouco, se Deus quiser, titular, né, professor Fernando Gomes? Sim, aham. Trabalha também como professor full-time também na parte do PENT, que é o programa de nanotecnologia da COP, da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer estar conosco, professor. Também ele é chairman de duas grandes revistas, né, internacionais também. Participa também, tem uma grande participação com o laboratório da Universidade Mahatma Gandhi, lá na Índia, tem grandes parcerias e o IFRJ é de braços abertos e nós estamos honrados com a sua presença e com a sua palestra. Agradecemos muito e tenha liberdade para trabalhar com esse assunto maravilhoso que é a nanotecnologia e que o senhor tem bastante, assim, periculoso, bastante cuidado em falar disso, com bastante conhecimento da área. Agradeço a todos os meus ex-alunos, tem o Breno, que se formou também há pouco tempo, que está participando da sala, e tem outras pessoas que se interessam por essa área. Agradeço a todos presentes. E, claro, professor Fernando, assim ao senhor também. Vale ressaltar que dois nossos ex-alunos, né, do Instituto Federal estão no programa de pós-graduação do IMA e abrilhantando a orientação do professor Fernando. Tá? Agora é sua vez, professor. Fique à vontade. Vou até fechar aqui meu áudio. Muito obrigado. Quero muito agradecer aqui a comissão organizadora desse 10º encontro de saúde do IFRJ, aí do campus Realengo, em nome da professora Aline D'Amico. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Pessoal, a ideia é a gente bater mais um papo em relação a essa questão de extração de dados. Esse é um tema que tem bastante relevância, principalmente num contexto em que nós, enquanto humanidade, somos capazes de produzir um volume gigantesco de dados científicos todos os anos. E aí a gente tem que se perguntar, né, como é que nós vamos lidar com esse negócio? Como que a gente vai entender para onde os ramos da ciência que nos interessam estão caminhando? Essa é uma pergunta muito honesta e existem algumas ferramentas que são muito boas para nos auxiliar nesse tipo de tomada de decisão. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é falar um pouquinho para vocês a respeito da nanotecnologia na medicina, para onde as ferramentas de data mining apontam os próximos desdobramentos científicos. Como a professora Aline já disse, meu nome é Fernando Gomes, eu sou professor aqui do Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também sou professor do Programa de Engenharia da Nanotecnologia, da COP, aqui da UFRJ. E, sem mais delongas, vamos passar para o próximo slide. Sim, coordeno um laboratório de biopolímeros e sensores aqui no Instituto de Macromoléculas. Nós temos uma visão aqui que é usar os polímeros a serviço do meio ambiente e da qualidade de vida. Nossa missão passa por aprimorar o uso de recursos naturais, buscando novas propriedades e aplicações. Como é que surgiu essa história? Essa história surgiu assim, quando eu passei no concurso para cá, eu passei por uma cadeira de biopolímeros e me fizeram um desafio de trabalhar com biopolímeros o resto da minha vida. Sim, então aceitei o desafio, trabalho com isso, mas eu falo muito numa disciplina que eu dou aqui, que é uma disciplina de bioresinas, que quem opta por trabalhar com recursos renováveis tem que saber que já sai com uma desvantagem no jogo, que é, via de regra, esses materiais são 25% mais caros que os análogos petroquímicos.
O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que buscar aumentar o valor agregado disso. E eu descobri, ao longo da minha carreira, melhor, eu entendi ao longo da minha carreira, que sim, a gente pode trabalhar fazendo algumas alterações, modificações químicas que são muito interessantes, mas, via de regra, a inserção de nanocargas dentro dessas estruturas é fundamental para a gente modificar propriedades usando quantidades realmente muito pequenas desses nanomateriais. E com isso a gente ganha espaço para trabalhar em várias aplicações diferentes. Portanto, se vocês olharem depois no meu like, vocês vão ver que tem aplicações envolvendo sensores, nanomedicina, liberação de ativos, e aí a gente fala ativos de uma maneira geral mesmo, porque não são só os fármacos, a gente também cuida de liberação de outros ativos, como, por exemplo, fertilizantes, e a parte da recuperação ambiental. Mas, hoje a gente vai falar de nanotecnologia na medicina. Sim, a gente tem, então, alguma história desse campo. Desde 2002, aí, fazendo as contas, né, conta de padaria, porque eu acho que isso já mudou um pouquinho, a gente tem aí uns 204 artigos científicos publicados. Desses, 156 falam de nanopartículas magnetizadas. Então, a gente está sempre bem dentro desse contexto, né, tentando modificar as propriedades desses nossos materiais, principalmente usando nanopartículas magnetizadas. Daí, alguma coisa ao redor de 76%, 77% de tudo que a gente publicou, né, envolve isso. Tá? Aí, repara, né, a gente tem aqui já uma primeira figura que mostra como que a gente pode tentar entender, em termos de palavras, né, e da importância relativa das palavras, com o que uma pessoa trabalha. Essa nuvem de palavras mostrada aqui à direita do vídeo, essa nuvem foi construída usando o Voyant Tools. Isso está na internet, esse aplicativo. E nesse site, então, eu disponibilizei para análise todas as palavras dos títulos e abstracts dos trabalhos que eu participei. O legal é o seguinte, isso fica registrado. Então, se vocês quiserem, é fácil, é só acessar esse link aqui e a partir desse link vocês vão ter, além dessa nuvem de palavras, tem uma série de correlações que são interessantes também. Tá, mas vamos lá. Vamos falar na nanotecnologia, na medicina, pensando nas ferramentas de mineração de dados. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente começa a imaginar uma pesquisa, seja ela qual for, é que, olha, por mais que a gente seja genial, provavelmente alguém já pensou o que a gente estava imaginando antes. Portanto, ainda mais num contexto, né, igual o nosso aqui no Brasil, em que a maioria das pesquisas científicas são financiadas com dinheiro público, nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esses recursos. Portanto, reinventar a roda é algo que a gente não deve fazer. A gente não pode fazer. Tá, como é que a gente faz para entender o estado da arte? Como é que a gente faz para entender o que está acontecendo em relação a um determinado assunto agora? Tem várias formas disso acontecer, né, de você chegar a esse tipo de conclusão. Você pode desenvolver expertise em um determinado assunto bem específico durante algumas décadas e, ao final disso, você vai chegar à conclusão, se você não estiver padecendo de nenhuma doença, tipo um Alzheimer da vida ou alguma coisa, para onde que está caminhando esse tipo de assunto, tá? Mas isso impacta muito em tempo. Poxa, a gente demanda, então, alguém com uma formação muito específica e muitos anos de atividade em determinado assunto.
puxa, e como é que a gente inova? Como é que a gente vai desbravar novos territórios? Olha, uma coisa que dá para fazer é a seguinte: você vai pegar e vai começar a ler esses artigos. Isso aqui é uma outra alternativa muito legal. Agora, repara o tamanho do problema que a gente enfrenta quando a gente pensa em ler essa informação toda. Eu fiz um corte aqui, eu gosto muito de trabalhar com essa base, a Scopus. Por que eu gosto de trabalhar com a Scopus? Porque a Scopus me permite fazer simultaneamente o download de títulos e abstracts de até 2.000 documentos. Tudo bem, aí às vezes você encontra algum assunto que tem uma quantidade maior do que isso, e aí você é obrigado a fracionar, né, esse download de forma que você consiga obter toda essa informação. Essa daqui não é um dos piores casos, não, tá? Por exemplo, aqui, pensando no assunto que a gente está tratando hoje em específico, que é a nanotecnologia e nanomedicina, olha, restringindo essa pesquisa a só artigos científicos, nós temos 3.123 documentos. Olha, isso é muito legal. É um volume bem grande. Não é gigantesco. Por exemplo, outro dia desse, dando uma aula para o pessoal aqui da graduação de biocombustíveis, nós baixamos todos os artigos que estavam disponíveis na base Scopus a respeito de biocombustíveis para entender como é que estava rolando o cenário disso aí no mundo. Se eu não me engano, foi coisa ao redor de 51.000 documentos, tá? Então, imagina, baixar 51.000 documentos de 2.000 em 2.000 é bem mais difícil do que baixar 3.100 e poucos. Mas então tá. A gente vai, então, né, se concentrar nesse volume de documentos e, mesmo sendo algo restrito, repara, de novo, né, nanotecnologia, medicina, e está restrito só a artigos científicos. Ou seja, a gente não está levando em consideração capítulo de livro, a gente não está levando em consideração artigo de revisão, artigo de congresso, tá? Isso aqui é um universo mais restrito. Alguém poderia me perguntar, bom, por que a gente não vai usar os artigos de revisão, capítulos de livro e tal? Vamos lá. Capítulo de livro geralmente é algo que tem uma seleção um pouco menos rigorosa do que a seleção que a gente encontra nessas revistas que são revisadas por pares. Artigo de congresso, mesmo problema. Capítulo de livro, já falei, artigo de congresso, a revisão. Revisão, o que acontece? Revisão, muitas vezes, o autor da revisão ele está tateando determinado assunto, então ele pode colocar um viés nessa análise dele. Isso não é legal, porque, poxa, ele, por algum motivo, ele é atraído por determinado segmento dentro de um determinado grande campo, e ele vai direcionar os esforços dele para aquilo lá. Então, o melhor que a gente pode fazer é tentar nos livrarmos desses vieses, tá? Tá legal. Como é que a gente vai fazer, então? Tá, vamos primeiro pensar. Eu tenho um universo, 3.123 documentos. Opção 1, tá? Eu posso ler isso tudo. 3.123 documentos. Já para pensar? O tempo que você vai gastar para ler essa quantidade de artigos? Muito provavelmente já acabou tua graduação, teu mestrado e teu doutorado, e você está lendo isso ainda. Então, não é uma boa tomada de decisão. Tá. Eu posso esquecer isso tudo e começar a fazer o que eu quiser, maravilha, e eu caio no problema do, poxa vida, eu estou jogando dinheiro público fora. Tá. Ou eu posso usar ferramentas bem específicas de análise de dados, de mineração de dados, e tentar extrair informação disso aqui. Acho que essa é a melhor forma. Bom, principalmente quando nós temos acesso a esse tipo de informação, gente, que, se vocês pararem para ver,
o nosso governo ele investe mais ou menos 100 bilhões de dólares todo ano para a gente ter acesso a essas bases. Então, pessoal, começar um trabalho de pesquisa sem fazer dar uma boa mergulhada no assunto em que vocês estão querendo desenvolver, não é um negócio legal. Desculpa, porque de certa forma vocês estão jogando dinheiro fora também, tá? Vamos lá, então. Dadas as condições de contorno, tá? Nós temos aqui, então, 3.123 documentos. Se a gente estivesse na base Scopus, né, eu ia selecionar todos eles e ia baixar isso no formato RS. Feito isso, eu levaria todo esse material para um aplicativo, como, por exemplo, o Voice Viewer. O Voice Viewer faz um trabalho lindo de mineração textual que é baseado na visualização de semelhanças. Então, tem toda uma modelagem implementada dentro desse software que permite a gente entender como que determinado assunto está relacionado com outros desse mesmo universo. Eu tenho a sequência dos slides aqui, mas eu também, aproveitando que eu estou no meu computador, eu tenho o próprio Voice Viewer aberto aqui. Eu não fiz a análise agora, eu só abri, porque senão isso ia tomar algum tempo, né, para fazer o processamento desses 3.000 e poucos artigos. Mas reparem no seguinte, quando a gente olha para esse software, a gente está vendo aqui que ele delimita aquele assunto que nós estávamos tratando, nanotecnologia e medicina, tá, em agrupamentos. Ó, a gente tem uma nuvem gigante aqui de termos, tá? E essa nuvem gigante, esse universo, ele está dividido, se vocês observarem bem, em mais ou menos, ele está falando do universo, né? Então está dividido em mais ou menos 4 galáxias. Uma delas, olha, essa aqui que está marcada em vermelho, tá vendo? Olha que coisa legal. Quando eu passo o mouse por cima de qualquer um desses nós, eu destaco quais são as ligações desse nó, por exemplo, aqui, device, esse outro aqui, science, entre, né, os seus vizinhos mais próximos, tá, que são esses que estão marcados em vermelho, e entre os vizinhos de outros clusters, de outras galáxias. Olha só que coisa legal. Então eu começo a entender quais são as relações que tem entre esses nós e aí, né, as suas vizinhanças. Maravilha. Tem então esse aqui que eu já destaquei para vocês, né, que está em vermelho, que tem 2 nós principais, né, que está ali relacionado com Science e Device. Aí tem um amarelinho aqui, ó, que provavelmente o nó mais importante dele é esse daqui, medicina regenerativa. Repara, né? Como é que eu sei que é mais importante? Pelo tamanho, né, do nó. Tá? Os nós, a importância está diretamente relacionada ao tamanho deles. Tá? E a gente vê, então, com o que medicina regenerativa está ligada. Tá vendo? Está ligada com imagem, com sistemas de entrega de fármacos, concentração, morfologia, polímeros, dispositivos e por aí vai. Vamos ver o outro aqui. Esse cluster verde. Olha só que interessante. Um dos maiores nós, câncer. Então interessante, porque aqui a gente está vendo sistemas de liberação, imagem, né, receptores, nanoplataforma, nanocarreador e por aí vai. Dentro do cluster verde, que ainda está ligado, repare, esse nó câncer, com o cluster vermelhinho lá, ó, device, opportunity, science, e por aí vai. E com o cluster azul, onde a gente vê síntese, concentração, ensaio, citotoxicidade, entre outros. E nesse cantinho direito aqui a gente tem o clusterzinho que está marcado em azul. Repara que um dos nós principais é esse aqui, ó, a síntese. E olha que legal como é que a síntese, né, está relacionada com todas as partes aí desse universo, né? É bem bacana. Em particular, está muito relacionada
com técnicas de caracterização, como a gente pode ver ali, espectroscopia, transmissão eletrônica e por aí vai, tá? Mas também está relacionada com outros clusters dentro desse universo. Lá com o clusterzinho verde, com a questão do câncer, sistema de liberação, imagem. Com o cluster amarelo, repara que tem uma ligação só, que é com o scaffold, e com o vermelho com algumas deles, né? Ok. Isso, então, é bem interessante para a gente entender quais são as principais vertentes, quais são os principais assuntos dentro desse universo de nanotecnologia e medicina. Tá bom. Mas como é que eu vou entender para onde que isso está andando? Essa é uma pergunta muito honesta. Para onde anda esse conhecimento? Ah, então eu saio desse primeiro mapa aqui, ó, que é a visualização de rede, e venho para esse aqui, ó, o overlay. Repara só que aqui nós temos uma mudança da coloração, né, desse nosso universo que está sendo analisado. Enquanto no network a gente tinha bem divididos quais eram os clusters dentro desse universo, aqui a gente já não tem mais essa marcação por clusters. O que a gente tem? A gente tem uma marcação por cor, que vai das cores mais frias, tá vendo ali, ó, tipo device, né, que está aparecendo nesse cantinho esquerdo, passando por cores de temperaturas intermediárias, como, por exemplo, aqui, concentração, delivery system, e chegando em cores mais quentes. Aqui, olha só que legal. Tá? Então, marcadas então em cores mais quentes. Por quê? Porque são assuntos mais recentes. Opa, então o que a gente está vendo aqui é uma barra de escala temporal. Olha essa barra de escala temporal que ela começa em 2013 e vai até 2018. Pô, Fernando, mas olha só, a gente não está vendo todos os anos, então certamente tem assuntos que são anteriores a 2013 e certamente nossa pesquisa chegou até 2022. Sim, ela chegou. Mas o que a gente está vendo aqui são anos médios. Como é que aparece um ano médio? Não é difícil de imaginar. Vamos ver uma coisa aqui, ó, mais azulada. Device, dispositivo. Repara que a coloração está relacionada a um ano médio bem anterior, 2013. E se a gente olhar o nó dispositivo, ele é grandinho. Isso significa que tem várias publicações ali. Essa palavra aparece em várias publicações. Aí o que acontece? Bom, vamos pensar em termos de idade. 2013 mais ou menos na média. Por quê? Porque, repara, olha só, isso aí é como se fosse uma distribuição gaussiana, em que, sim, esse assunto dispositivo ele começou a ser estudado antes de 2013 e teve o seu máximo, o número máximo de repetições no ano de 2013 e depois foi caindo. Por isso que isso aqui está para trás. Vamos ver um outro aqui, em termos de coloração, né? Inibição, está do lado de cá. Olha a inibição, como é que é uma cor bem mais quente. Essas cores mais quentes, elas estão lá para 2018. Ah, quer dizer que não tem ninguém estudando mais inibição hoje? Não, estão estudando sim, mas em particular, lá para 2018, 2019, deve ter acontecido um pico no número de trabalhos associados com esse tema. Isso é bem interessante, porque dá para a gente um panorama da onde veio e para onde essas pesquisas estão caminhando. Repara só que coisa interessante aqui, olha, para o lado principalmente da caracterização e do preparo de nanopartículas de prata. Pô, tem muita gente, e eu sei que tem bastante gente interessada, porque esse nó aqui ele é grandinho, tá vendo? Nanopartícula de prata.
Mas tem muita gente, então, interessada e tem também muitos estudos acontecendo em relação às técnicas de caracterização. Isso é muito legal. Ou seja, as pessoas estão tentando entender melhor a respeito das nanopropriedades dessas partículas de prata. Ótimo. Tá, acho que por isso aqui a gente já fez um overview aqui do Voice Viewer e do que a gente estava avaliando. Vamos então voltar aqui. Opa, não é esse. Peraí, pessoal, deixa eu me encontrar aqui, só um minutinho. Tá, estou aqui. Então tá, estou no Voice Viewer, mostrei para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Aqui a gente tem aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, o segundo mapa que é o overlay, e olha só que interessante, aqui uma coisa me chamou a atenção, que está aqui em cima, ó, é a parte do nanoplataforma. Deixei destacado aqui, e reparem então, nanoplataforma está muito ligada à questão, né, de tratamento de câncer e também de imagens. Poxa, tanta coisa marcada em vermelho, né, como temas mais recentes, e esse daí foi escolhido por quê? Nossa, porque esse tema em particular ele tem feito muito sucesso, além de ser um tema bastante recente, e a gente pode avaliar isso mesmo pela média, né, de idade, trabalhando com os dados crus que saem, mas não é nosso objetivo fazer isso aqui hoje, porque senão vocês provavelmente vão ficar aborrecidos comigo. Tá bom. Mas a questão do nanoplataforma é muito legal porque é uma proposta bastante inovadora que agrega uma série de funcionalidades a um material. E, em particular, em relação a isso aqui, a gente tem bastante coisa associada com tratamento de câncer e com imagens. Eu também aproveito porque eu tenho um caso desse para mostrar para vocês. Tá legal. Vamos lá. Então, pensando aqui nas coisas do laboratório, né, relacionadas à nanomedicina e plataformas, bom, a gente tem aí como objetivos principais preparar materiais compósitos que são úteis para aplicações médicas. Então, a gente quer lidar com hipertermia magnética, isso é uma coisa muito legal, principalmente para o combate ao câncer, e sistemas de liberação de fármacos, pensando em tratamento do câncer, sistemas anti-inflamatórios, sistemas que respondem ao pH. Isso é muito legal. Quando você para pensar em sistemas que respondem ao pH, isso daí é fantástico, porque você pode forçar uma liberação, por exemplo, só após estômago. Então, em pH ácido, tá, você não tem uma velocidade de liberação grande o suficiente, e quando muda o pH, esses sistemas começam a liberar o ativo que eles estão carregando. Isso é bem legal. Mas tá, aqui na nanomedicina em particular, a gente está falando de uma previsão, olha só que coisa, para 2030, a nanomedicina, 393 bilhões de dólares. Bom, Fernando, de onde você tira esses números? Depois vocês podem pegar aqui esses links e achar por vocês mesmos. Diagnóstico, 49 bilhões de dólares. E não, esse não é para 2030, é para 2028. Tá? Tratamento de câncer aí ao redor de 273 bilhões de dólares. Ou seja, é um mercado muito legal, tá? Com muitas possibilidades que merece investimento científico. No nosso caso em particular, olha só que coisa legal que aconteceu aqui num trabalho do grupo. A gente estava interessado em preparar materiais nanocompósitos para tratamento de câncer que pudessem combinar várias técnicas, ou seja, uma plataforma, né? Então, a gente queria um sistema de liberação, a gente queria que ele fizesse também a hipertermia, a gente queria que ele participasse como parte da terapia fotodinâmica e que também servisse como marcador. E isso surgiu durante o doutorado da Nathalie Ricardo. Esse trabalho é do ano passado, então esse trabalho
fala sobre o preparo de um sistema anfipático contendo ouro nanomodificado. Então, esse ouro a gente modificava ele, melhor dizendo, com polietileno glicol e com polibutileno, succinato butileno. E para isso a gente queria usar esse material como um sistema para transporte um fotossensibilizante e de um agente antineoplásico. Aqui tem, então, as primeiras imagens, olha só que legal, né? As nanopartículas de ouro que a Nathalie fez. Então, esse aqui está lá pela microscopia eletrônica de transmissão. Repara que a gente consegue fazer umas partículas que são, de verdade, bem pequenininhas, né? Menores do que esses 20 nanômetros aqui da barra que está sendo mostrado. Quando a gente vai fazer, então, o tamanho médio disso, a gente chega à conclusão que essas nanopartículas têm mais ou menos 9 nanômetros de diâmetro. Elas não apresentam uma distribuição normal, tá vendo? É fácil de perceber, ó, que a gente tem duas modas, pelo menos, né? Tem uma aqui e tem outra. Por isso que dá esse valor de limite de confiança assimétrico, tá? A gente está mais acostumado a ver limites de confiança simétricos, né? Tipo, 9 mais ou menos 2. Então o negócio pode ir de 9 até 11, de 7 até 9, tá legal? Aqui é um pouco diferente, né? Aqui ele pode ir de 4 nanômetros até 11 nanômetros, certo? Por conta disso daqui, dessa simetria. Tá. Esse processo de preparo do material lá que a Nathalie fez durante o doutorado dela é um processo em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a modificação de um polímero verde que a gente faz aqui no laboratório, que é o polissuccinato butileno, tá? Com um diisocianato. Um diisocianato aromático. É bem legal, porque isso daqui ajuda muito a gente, isso é um cromóforo forte, ajuda muito a gente a quantificar essa modificação por ultravioleta. Tá, fez então essa modificação, a gente passa a ter uma ligação uretano, né, nesse grupo PBS aqui, e um isocianato livre. O que a gente faz com esse isocianato livre? A gente força a reação dele com uma mina de um polietileno glicol. Esse polietileno glicol a gente não faz aqui, isso a gente compra. Porque, repara só, ele tem um tiolzinho terminal, e esse tiol terminal ele é tudo de bom, porque ele facilita muito a vida da gente. Mas vamos lá. Pega, então, esse polietileno glicol, reage com esse isocianato e passamos a ter uma ligação ureica aqui, ó. Olha só que coisa. Tem um uretano, uma ureica e tem um tiolzinho no final. Sabe o que esse... antes de falar o que esse tiol faz. Repara só, então. Essa porção aqui, olha só, ela é bastante hidrofóbica, enquanto que essa outra aqui é bastante hidrofílica. Poxa, que coisa legal. Então, a gente usa esse lado PBS para carregar o fármaco e usa esse outro lado aqui, polietileno glicol, para fazer o biomasking, biomascarar esse material enquanto ele percorre lá o organismo. Lembra do tiolzinho que eu tinha mostrado para vocês? Olha o que ele faz. Ele liga aqui, ó, com ouro. E aí pronto, a gente passa a ter, em 4 etapas, esse tipo de estrutura. Uma nanopartícula de ouro modificada, né, com um segmento orgânico anfipático, igual esse daqui que eu estou mostrando para vocês. É claro que quando a gente faz... Vou dar uma acelerada porque eu estou no final, tenho 4 minutos, já vi aqui, perdão. Quando a gente faz, então, aqui, olha só que legal, a microscopia eletrônica de varredura, a gente descobre que sim, né, a microscopia eletrônica tem que ser, de varredura tem que ser feita com isso sólido. Então, acontece aglomeração, mas a gente consegue modificar, reverter essa aglomeração por ressuspensão e ultrassom. Fizemos o FTIR, provamos que tem lá um invólucro polimérico, do jeito que deveria ser, que é ao redor dessas nanopartículas de ouro, e acabou o tempo. Não só de eu falar para vocês, mas também o tempo do trabalho da Nathalie. Ela não conseguiu fazer os testes in vitro, muito menos em vivo, que estavam planejados, né, para o
para a tese dela. Conclusão, fizemos, então, algo que foi in silico, tá? Ou seja, fizemos estudos de ancoragem molecular. Como é que funciona isso? A gente constrói, então, no computador, um sistema macromolecular e faz ele crescer, por meio de ligaçõezinhas químicas mesmo, até ter um tamanho parecido com o tamanho que a gente sabe que a macromolécula que nós produzimos no laboratório tem. Pronto, isso aqui a gente faz usando um software que chama Avogadro. Depois disso, a gente leva essa estrutura grandona aqui, ó, tá vendo? Que, na verdade, é composta por 4 dessas outras aqui, para um outro software, que é o Autodoc. O Autodoc faz uma coisinha linda, igual essa daqui, olha só, ele gera uma caixa, tá, num espaço, e a gente força aquela macromolécula que a gente construiu para dentro dessa caixa. Dentro da caixa, a gente coloca uma moléculazinha do fármaco que a gente tem interesse e deixa ela passear lá dentro. E com isso a gente vai, então, computando qual é a energia de ligação desse fármaco, tá, com a macromolécula que a gente quer. No caso, foram 2, a fitaloceanina, que é um agente fotossensibilizante, e o álcool perílico, que é um agente quimioterápico. É muito legal ver que os 2 deram energias de ligação negativas, tá? Ambos são negativos, menos 8,86 para a fitaloceanina e menos 3,2 para o álcool perílico. Isso significa, então, que esse sistema polimérico que a gente fez, né, do ouro modificado com aquele sistema lá, né, PEG, PBS, ele pode transportar ambos os fármacos. Uau, isso é muito legal. Então, esse sistema plataforma pode transportar ambos os fármacos, faz a hipertermia que é produzida pelas nanopartículas de ouro, e, sim, por conta disso, uma das conclusões que a gente chegou no trabalho que nós publicamos é que a gente acredita que esses sistemas podem melhorar a vida de pacientes acometidos de câncer. Como considerações finais, pessoal, trabalhar com nanoplataforma é muito legal. A gente vai ter excelentes propriedades químicas e físicas, que vão nos permitir sonhar com diversos drivers para melhoria de qualidade de vida, novas oportunidades de negócio. A gente está vendo ali, a nanomedicina, 393 bilhões de dólares, diagnóstico 49, tratamento de câncer 273, mas isso tem um forte aspecto multidisciplinar. Você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho, tá? O que a gente consegue fazer? A gente consegue, por exemplo, fazer as nanopartículas, consegue fazer a modificação delas e tal. Mas quando a gente vai para alguns testes que são bem mais específicos, principalmente quando a gente está imaginando testes em vivo, é impossível. A gente precisa de ter uma equipe, né, que saiba trabalhar com isso. Então, parcerias é o que a gente precisa. Semana que vem tem a Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados. Vocês estão todos convidados de segunda a terça-feira. Graças a um apoio aqui da FAPERJ, a gente conseguiu. Tenho que agradecer muito a FAPERJ, ao CNPq, né, e todas as outras agências de fomento aí. Sem elas seria impossível desenvolver essas atividades. Deixo meus contatos aí para vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar aqui com vocês nesse dia. Gosto muito da proposta desse evento e contem comigo para o que precisarem. Foi razoavelmente no tempo. Bom, nós aqui agradecemos, professor Fernando, por realmente assim nos ajudar, né, a esclarecer essa área tão grande. E agora nós estamos abertos a algumas perguntas, né? Se alguém quiser, pode fazer, fica à vontade. E qualquer coisa eu já deixei o e-mail de contato, o meu também, até mesmo do professor Fernando. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar nos ouvindo nessa área assim tão grande e tão promissora que é a nanotecnologia, a nanomedicina, né? E aí a gente só tem que agradecer mesmo e, com certeza, parceria aqui conosco nós temos, professor. Maravilha, excelente. Com certeza. Sou muito fã de vocês. Nada, eu que agradeço. Alguém tem... Deixa eu ver se alguma coisa aqui está no nosso chat aqui.
Só tem elogios, ó, professor Fernando, que bom. Opa, obrigado, gente. Valeu. Fico feliz. Muito obrigado mesmo. Então, professor Fernando, fique assim, nós vamos assim fechar a sala, eu vou acabar a gravação e agradeço muito e com certeza nas nossas próximas semanas da saúde, com certeza o senhor estará presente e é muito legal ver o trabalho da sua ex-aluna de doutorado, assim, estar numa grande revista e, assim, publicar algo durante a pandemia, né? Ela teve grande sucesso mesmo. E trabalhar, assim, com a dificuldade do laboratório, né? Com a limitação de espaço, de tempo, porque as não podiam estar juntos. Nathalie foi super. Uma mulher maravilha. Obrigado, Muito Aline. obrigada. Vou parar a gravação. Não tem nenhuma pergunta, mas eu já deixei o seu e-mail, tenho o seu contato. E com certeza alunos interessados nessa área vão querer fazer pós-graduação nessa área. E o IMA está de portas abertas, né? O professor Fernando está sempre de portas abertas. E acho que está até com o edital aberto, hein, pessoal? Para mestrado e doutorado. Acho que está aberto. Com certeza. Tá? Então, eu vou acabar a gravação aqui. Deixa eu parar a gravação. E queria realmente